Sabe aquela certeza que a gente tem lá no fundo? Seja fé, seja ceticismo, porque a gente acredita no que acredita? Olha, as nossas convicções mais profundas têm raízes. E que raízes? E é exatamente isso que a gente vai investigar agora. As origens, às vezes bem surpreendentes, dessas nossas certezas. Essa é a pergunta, né? A que move tudo. Pensa bem, não importa quem a gente seja, de onde a gente venha, todo mundo tem aquelas convicções que moldam a nossa vida. Mas de onde elas vêm, afinal? É uma escolha que a gente faz? É algo que a gente herda da família? Ou será que já vem de alguma forma programado na nossa mente? Então, vamos lá. A nossa jornada começa com uma coisa que é, bem, muito humana. O nosso cérebro ele simplesmente não lida bem com o vazio, com a falta de resposta. É como se diante do desconhecido ele virasse um detetive incansável, sabe? Sempre buscando padrões, tentando encontrar explicações para preencher qualquer lacuna. Aquela sensação de incerteza, ela incomoda a gente. E muito. E olha, não estamos falando de perguntinhas qualquer, não. São as grandes perguntas. Aquelas que ficam ecoando na nossa cabeça a vida inteira. Tipo, para que eu existo? O que é certo e errado? De onde veio tudo isso? Acontece alguma coisa depois da morte? Essa busca por sentido que nos move, que nos impulsiona para frente. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque essa busca por respostas, ela é universal. Todo mundo tem. Mas os caminhos que a gente encontra para respondê-las, nossa, são muito, mas muito diferentes. É como uma grande encruzilhada. E é nela que a fé e a ciência, por exemplo, começam a pegar estradas completamente distintas. Ok, então vamos explorar um desses caminhos primeiro, o da fé. E mais especificamente, uma visão do cristianismo que vai muito além da ideia de salvação pessoal. É uma visão que se propõe a ser uma força de transformação para o mundo inteiro. É o que chamam de Evangelho do Reino. Olha só essa distinção que o teólogo S. Michael Craven faz, é bem fundamental. Ele diz que existem basicamente duas visões. De um lado, tem o que ele chama de evangelho individualizado, que é aquele focado em salvar a minha alma, com o objetivo de ir para o céu. Mas do outro lado, tem uma visão bem mais ativa, o evangelho do reino. E aqui o foco muda completamente. A ideia é restaurar o mundo, e não no futuro, é agora. A fé deixa de ser tipo um bilhete dourado para o paraíso e se torna uma ferramenta de verdade para transformar a sociedade e a cultura aqui e agora. E essa ideia de uma missão superativa tem base, por exemplo, em textos como esse aqui, de Lucas. Presta atenção nas palavras. Proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Não é sobre ficar esperando passivamente, né? É sobre agir, de forma bem concreta, para aliviar o sofrimento das pessoas no mundo real. O objetivo final dessa visão de mundo é até poético, mas muito poderoso. É basicamente a missão de fazer com que tudo o que é triste se desfaça. Pensa nisso. É uma visão de esperança radical mesmo, que busca ativamente curar as feridas do mundo. Beleza. Agora, vamos virar completamente a moeda. E se a crença não vier de uma revelação, de algo de fora, mas de dentro da gente? A psicologia tem uma explicação para isso que é, no mínimo, fascinante. A ideia é que a fé pode ser um subproduto, algo natural da própria arquitetura da nossa mente. O psicólogo Daniel Gontijo, por exemplo, ele argumenta que o nosso cérebro é meio que programado para crer. E isso se baseia em três pilares. O primeiro é o que ele chama de dualismo intuitivo. Sabe aquela sensação de que a nossa mente e o nosso corpo são coisas separadas? Tipo um fantasma na máquina? Pois é. O segundo é o raciocínio com propósito. É a nossa tendência de ver intenção em tudo, de achar que as coisas acontecem por um motivo. E o terceiro, claro, é a herança cultural. A gente simplesmente absorve as crenças da nossa família, dos nossos amigos, da sociedade em que a gente vive. Pensa numa coisa que com certeza já aconteceu com todo mundo. Olhar para uma nuvem, para um azulejo no banheiro ou, sei lá, uma mancha na parede. E de repente, pá, a gente vê um rosto. Parece familiar, né? Pois então, essas experiências do dia a dia são a porta de entrada para a gente entender um viés bem interessante do nosso cérebro. A ciência tem um nome para isso, pareidolia. É basicamente o seguinte: nosso cérebro é uma máquina de reconhecer padrões. Uma máquina incrível, aliás. Só que às vezes ele, digamos, exagera um pouco. Essa habilidade foi super útil para os nossos ancestrais para identificar um predador no meio do mato, por exemplo. O problema é que hoje ela também nos faz ver rostos,
sinais e significados onde talvez só exista o acaso. E essa ideia, claro, inverte totalmente a lógica religiosa tradicional. A frase "nós criamos os deuses à nossa imagem e semelhança" e não o contrário, resume tudo. Em vez de sermos criados à imagem de Deus, a psicologia sugere que somos nós que criamos os deuses à nossa imagem. A gente projeta neles as nossas esperanças, os nossos medos, a nossa própria mente. Então, olha só. Temos aqui dois caminhos muito poderosos para encontrar um sentido para a vida. Um olha para cima, para uma missão divina. O outro olha para dentro, para como a nossa mente funciona. A pergunta é: o que acontece quando esses dois mundos se encontram, quando eles colidem? É aí que o grande desafio aparece. De um lado, a gente tem o ideal da fé, uma comunidade, a igreja que existe para uma missão, testemunhar um governo de amor. É a ideia de trabalhar junto para construir um mundo mais justo, mais compassivo. É o ideal na sua forma mais pura, né? Só que, em contraste direto com esse ideal, vem a crítica mais dura. O problema maior da crença religiosa é quando ela acaba ironicamente fundamentando o preconceito. É quando a crença, que deveria unir, se torna uma arma para dividir. Como aponta o Gontijo, esse é o grande perigo, quando a fé trai o seu próprio ideal de amor e se torna uma base para o preconceito. E aqui a gente vê que o desafio é para ambos os lados. Não importa se o ideal é o amor divino ou o respeito humano. A prova de fogo é a mesma: conseguir viver de acordo com seus ideais mais elevados. É aquela famosa distância entre o que se fala e o que se faz. Esse é o desafio de verdade. Certo. Então, no meio de tudo isso, entre a fé e a razão, entre uma missão divina e a programação da nossa mente, como é que a gente constrói o sentido da vida? Onde é que a gente encontra um propósito para seguir em frente? A conclusão, ao que tudo indica, é que o sentido da vida não é uma coisa que a gente acha pronta, sabe? Como um tesouro escondido. Parece que ele é construído, peça por peça. Através do que a gente faz, das nossas conexões com outras pessoas, da missão que a gente escolhe, não importa se ela é divina ou secular. O sentido vem de participar em algo maior, seja na missão de Deus ou na busca pelo conhecimento, de amar e se conectar, de deixar um legado. E no fim das contas, talvez o mais importante seja isso aqui. A fé deve ser livre. Para que qualquer convicção seja genuína, de verdade, ela tem que ser uma escolha. Não pode ser só uma herança ou algo imposto. A fé, assim como a razão, precisa de liberdade. E a gente termina com uma ideia que vale a pena levar para a vida. Diálogo não precisa de vencedor. Hoje tivemos compreensão. O objetivo de uma conversa como essa não é descobrir quem está certo ou errado, é compreender. E se, em vez de a gente gastar energia tentando provar um ponto, o nosso objetivo fosse simplesmente entender o outro lado? Entender por que as pessoas acreditam no que acreditam? Talvez a grande busca não seja pela resposta final, mas sim pelo entendimento, pela conexão,